Eu tenho comigo algumas coisas no futebol que às vezes resumem e acabam apresentando ou mostrando o que acontece na partida. Qual é o melhor cenário que você pode ter no futebol? O melhor cenário é você ganhar e seu time jogar muito bem. Esse é o melhor cenário que pode existir no futebol, que pode existir numa partida. Qual é o segundo melhor cenário que pode existir numa partida? Você de repente não jogar tão bem e ganhar. O São Paulo tem se especializado nesses últimos jogos, nessas últimas partidas, em não jogar tão bem, não jogar bem, porém, entregar o resultado, entregar o objetivo, que é a vitória de alguma forma. Mais uma vitória são paulina que, se não convence integralmente a sua coletividade, de alguma forma, traz os 3 pontos e coloca o São Paulo lá em cima na tabela. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área para repercutir, comentar, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu vi da partida. Obviamente quero saber os comentários de vocês, quero ver aí como é que vocês assistiram ao jogo, como é que vocês viram a apresentação do São Paulo Futebol Clube, né? Que de alguma forma, como eu falei há pouco, se não foi um grande futebol, pelo menos no final do jogo, às custas de muita confusão, entregou os 3 pontos. Opa! E o VAR foi a favor da gente, hein? Que tempos são esses que o VAR acaba nos ajudando aí num pênalti claro, com certeza. Pessoal, é interessante ver o São Paulo, né? Porque na composição, aquilo que a gente começa a discutir, brigar, no bom termo, com os amigos, a partir do momento que a gente vê a escalação do São Paulo. Aí começa a briga, aí começa a discussão. Esse meio de campo do São Paulo foi uma novidade para todos, né? De alguma forma, esse meio de campo. Quando você coloca o Andrés, o Nestor, o Gomes, e para mim também o Patrick, que faz essa função do quarto homem, você tem um meio de campo novo, né? E de alguma maneira esse meio de campo surpreendeu inicialmente no jogo, porque se mostrou bastante rápido, se mostrou bastante dinâmico, principalmente nessa saída de bola com maior velocidade. Se por um lado o Igor Gomes saía com essa bola, abastecendo o lado direito do campo, por outro, o Patrick saía fazendo essa alimentação do ataque, né? Deixando mais o Nestor e deixando o Andrés mais à frente da zaga. Então, assim, o começo do jogo e essa dinâmica é interessante como o São Paulo, ele cria, o São Paulo tem intensidade, o São Paulo toca bem a bola, o São Paulo faz o jogo funcionar, o São Paulo meio que é protagonista da partida, enfim, esses detalhes todos. Veja bem, eu não estou exaltando, não estou falando que é maravilha, não é nada disso. O que eu estou dizendo é contra o limitado time do Santos, assim como o São Paulo também é. O São Paulo conseguiu no começo do jogo dar uma dinâmica diferente e até surpreendeu de alguma forma. Tanto é que logo faz um gol, né, numa boa jogada pela esquerda, na cabeçada sempre dele, do Caleri. Pois bem, a partir disso, gente, é aquilo que a gente não sabe por que acontece. O time cai em campo, cai a produção em campo. Alguns vão falar que é o aspecto físico, a gente vai dar risada, porque, gente, nós estamos entrando em maio. Então, assim, se é o aspecto físico, nós estamos em maio. O que justifica o aspecto físico, o peso do aspecto físico? Para alguns jogadores, a gente sabe que é capital. Então, por exemplo, para o Patrick cansou. Ele deu um pique aquela hora do meio de campo até o final, que ele saiu com a bola e tudo, e depois ele não aguentou mais andar em campo. Ele no chão estava morrendo ali. Né? Então, como pode um jogador de futebol profissional, em pleno mês, entrando agora no mês de maio, ainda está numa condição dessa? Tudo bem, ele está mais magro, mas sem condição física. Né? Então, assim, é difícil hoje um time de futebol ter jogadores que aguentam meio período, que aguentam um período só. Então, assim, não tem condição de ser assim. Né? Então, nós tivemos a queda física do Patrick e nós tivemos a queda técnica do Nestor, que até então não foi nenhuma queda, mas ele manteve o mesmo nível, se vocês me permitem, baixo, porque o Nestor, eu não consigo entender o Nestor. Sim, ele é um segundo volante, só que assim,
Ele não faz a função do segundo volante, ele não faz a função do volante que vai armar também o jogo. Eu fico às vezes meio perdido com relação à produção do Rodrigo Nestor. E para mim é meio jogador a menos no time do São Paulo, né? Nós tivemos também uma queda, eu não sei nem dizer se é queda, na verdade, porque a gente não conhece ainda o Andrés Colorado como um todo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo que eu vejo, não é jogador do São Paulo. Então assim, eu posso estar cometendo o maior erro, o maior equívoco do mundo. Mas pelo que eu vejo, não é jogador para ser titular do São Paulo. E se não é para ser titular do São Paulo, deixa a base, põe outro cara para jogar ali, né? Me pareceu um jogador fraco tecnicamente, me pareceu um jogador com dificuldade de posicionamento, me pareceu um jogador estabanado que fez 2 ou 3 faltas ali na entrada da área absurdas, que era só cercar o jogador santista. Então assim, o meio de campo, quando desmonta, ele automaticamente abre a defesa do São Paulo, né? Facilita a vida do adversário com relação à defesa do São Paulo e diminui o acesso desse meio de campo, abastecendo o ataque. E o São Paulo para em campo nesse primeiro tempo, até que toma aquele gol besta no finalzinho do primeiro tempo, né? Então aí o pessoal já fica com ressabiado, né? Já fica preocupado. Por quê? Porque começou bem e tal, de repente vai caindo e de repente toma um empate. Tudo bem, a gente vem para o segundo tempo, nós temos automaticamente ali já uma mudança, porque o Patrick não aguenta, vem o Alisson para o jogo, né? O Alisson, independente das limitações técnicas dele, é um jogador que tem vontade. O que nós vamos fazer, né? Atualmente no futebol, isso daí tem um valor gigante. E tanto é que dessa vontade, eu só vou pular um pouquinho aqui, dessa vontade se originou o pênalti e o gol de São Paulo. Porque se não fosse ele daquele carrinho, ele pegar aquela bola, ele bater aquele lateral, possivelmente nada daquilo teria acontecido, né? No momento, inclusive, que o São Paulo passava algum apuro com o Santos, que cresceu no começo do segundo tempo, e começava a retomar o jogo um pouquinho mais, a entrada do Luciano, as mexidas que fez. Definitivamente não dá para entrar com o Éder jogando. Definitivamente não dá para entrar com o Éder jogando, né? Então, até quando nós vamos entrar com um jogador a menos? Estávamos entrando com 2 a menos. Hoje, pelo primeiro tempo e por parte do segundo tempo, eu penso que o Igor Gomes fez uma boa partida. Eu tenho que dizer isso, né? Eu imagino que ele tenha feito uma boa partida pela uma movimentação. Errou uns passes bizonhos. Teve uma saída do São Paulo para o ataque que ele conseguiu passar a bola para o jogador do Santos. Eu estava vendo com o meu filho, até olhei para ele assim, como se diz, o que aconteceu? E ele olhou para mim também dando risada, tipo, não entendendo absolutamente nada, um moleque de 12 anos. Né? Um passe que, se você errar na pelada de quarta-feira, os caras te tiram do time. Pois bem, e aí o São Paulo, de alguma maneira, depois desse lance, conseguiu, né, o pênalti. O VAR dá um pênalti para o São Paulo, meu Deus do céu, chama o juiz lá e acaba dando pênalti. E o São Paulo consegue essa vitória representativa e considerável. Gente, não existe rojão, não existe exaltação, não existe comemoração excessiva pela vitória. Mas sim, há de se considerar que o resultado, de alguma forma, está vindo. Rogério Ceni estaria escrevendo certo por linhas tortas? Essa é a pergunta, né? Então, assim, esse realmente é o nosso limite? E se é o nosso limite, nós estamos sabendo utilizá-lo, né? Inclusive para ganhar ponto, que é o que tem acontecido nas últimas partidas? Enfim, são alguns questionamentos que a gente só vai descobrindo com o andar dos jogos, com o avanço da classificação e vai vendo até onde a gente pode ir com esse futebol, né? E se com esse futebol é possível ainda a gente manter as vitórias um pouquinho mais para frente. Continua um grande enigma. Muita gente querendo o Rogério Ceni para fora. Eu não acho que seja o caso nesse momento, né? Mas eu acho que o Rogério tem que repensar um monte de coisa, inclusive o Éder como titular, que não tem a mínima condição de jogar no São Paulo, tá? É isso daí, uma grande vitória, a torcida comemorou. Parabéns mais uma vez à nossa torcida aqui, né? Quase 40 mil pessoas no Morumbi numa segunda-feira. Sensacional, como sempre, a torcida do São Paulo Futebol Clube. E é isso daí. Agora é aproveitar, estar lá em cima, tentar se manter lá em cima, que é o que mais importa. Legal, gente? É isso daí. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto. Grande abraço.